Olá, amigos. Boa noite. Hoje, terça-feira, dia 23 de março de 2021, e nós estamos aqui estudando a obra O Livro dos Médiuns, que é a obra da codificação, do uso obrigatório e conhecimento obrigatório, especialmente daqueles que desejam entender e participar das atividades mediúnicas de um centro espírita. Então, vamos inicialmente já agradecendo a presença dos amigos Cida, Célia, Tânia, Jane, Dilza, nós estamos vendo um punhado, Cláudia, Rosângela, sejam bem-vindos, Deus abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece para que a gente possa então dar continuidade. Arlete, Cláudia, Ivete, Patrícia, Rosângela, é uma festa esse nosso encontro. Então vamos agradecer a Deus, Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que esta alegria, Pai, do nosso reencontro a cada noite possa se transformar em energias salutares a todos aqueles que estão mais entristecidos, mais enfraquecidos, possam se nutrir destas bênçãos, Pai, fortalecendo assim a si mesmos para um caminhar mais tranquilo. Que a luz e a paz do Mestre Jesus permaneça em nós, agora e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, Eliane, seu Antônio, Isabel, Terezinha, sejam todos muito bem-vindos, que Deus os abençoe, Sebastiana, Eliana, sejam todos bem-vindos, que Deus os abençoe, Jesus nos ilumine, que as nossas reflexões possam verdadeiramente servir porque é essa a nossa vontade, o nosso desejo. Ria, boa noite, é sempre uma alegria, né, quando estamos juntos. Márcia, sejam bem-vindos e abençoados. Meus amigos, nós estamos ainda concluindo o capítulo 27 de O Livro dos Médiuns, e esse capítulo, ele estava tratando a respeito de mistificação, das enganações que ocorrem por parte dos espíritos para com os encarnados, né? Aqueles espíritos mais brincalhões, mais inferiores na conduta moral, que de alguma forma vêm e atrapalham e brincam, são zombeteiros, são mistificadores, enfim, vêm se fazendo passar por aquilo que não é. Então, neste finalzinho, nós deixamos pendente do capítulo 27 a última questão, que dizia, Kardec perguntou ao mundo espiritual: por que Deus permite que pessoas sinceras, que aceitam de boa fé o espiritismo, sejam mistificados, sejam enganados? São pessoas boas, são pessoas retas, são pessoas honestas. Por que é que Deus permite isso? Interessante essa pergunta de Kardec, porque a gente vê tantas vezes, né, diante de alguns fatos, esses porquês. Nós perguntamos sempre por que Deus fez, por que Deus não fez, por que Deus viu ou Deus não viu, por que Deus atendeu a este e não atendeu aquele. Nós estamos sempre à caça dos porquês. Até parece que nós estamos naquela fase da infância, onde a criança quer o porquê de tudo. Talvez a nossa infância espiritual ainda nos leve, sim, a esse caminho das perguntas dos porquês. E Kardec perguntou: por que ele permite? São pessoas sinceras, são pessoas boas, que aceitam de boa fé o espiritismo, ou seja, as comunicações, mas os ensinos que trazem. Como é que ele permite que eles sejam enganados? Isso poderia, continua ele perguntando, acarretar o inconveniente de lhes abalar a crença? Eles estão ali de boa fé comprando tudo como verdade. Se a hora que se descobre que está sendo enganado, está sendo fraudado por outro, isso não comprometeria a crença, não abalaria a crença no espiritismo, na possibilidade de uma comunicação séria, nos ensinos que nos trazem? Então, explicam os espíritos, se isso lhes abalasse a crença, seria por não terem a fé bastante sólida. Nós podemos estender essa situação para várias situações de nossas vidas, né? Onde de boa fé acreditamos em tantas coisas e elas vêm a nós e dizem: mas por que é que Deus permitiu que isso acontecesse? Eu estava tão crédula em tudo isso, na sinceridade da pessoa, enfim,
nos fatos, nos andamentos dos fatos, por que é que ele permite? E isso não iria abalar minha fé. Agora eu fico de mal com Deus, eu não quero mais saber de nada, eu não quero mais me envolver com nada, estou descrente de tudo. Se nós tivéssemos essa postura de diante da dificuldade ou do engano que cometeram contra nós, da maldade, nós abríssemos mão das nossas crenças, dos nossos pensamentos mais sólidos, daquela tábua de salvação que é a religião, seja ela qual for. Os Espíritos, se isso acontecesse, é porque a sua fé não era tão sólida. Se deu para abalar, é porque a fé não é sólida. As pessoas que abandonassem o Espiritismo por um simples desapontamento provariam não o haver compreendido, não se terem apegado ao seu aspecto sério. Porque uma coisa é a doutrina espírita, as informações que o mundo espiritual nos trouxe de conhecimentos para que nós tivéssemos uma vida mais bem arranjada, menos percalços, menos dores, escolhas mais felizes. Por conta disso, nós então temos essa crença firme, acertada. Essa é a doutrina. Se o comportamento fosse do mundo espiritual, algum espírito enganador, passasse uma mensagem chula, uma mensagem que não contém fundamentos de verdade, isso servisse para desacreditar do mundo espiritual superior, desacreditar dos ensinos que estamos recebendo. Se abandonássemos por conta disso, provariam não ter compreendido o que é o Espiritismo. E muito menos ter se apegado ao seu lado sério, que é o lado do conhecimento, é o lado da instrução, é o lado que provoca a nossa melhoria moral através dos ensinos de Jesus. Esse é o lado sério da doutrina, que nós estamos deixando de lado, por conta de alguma mensagem que não foi fidedigna àquilo que desejávamos. Nós estamos cansados de ver médiuns postando, porque hoje posta-se, nas redes sociais, mensagens que, nossa, são muito fraquinhas, não tem conteúdo, não trazem consigo verdade, algumas até amedrontam as pessoas diante das situações que estamos vivendo, quando nenhum de nós sabe exatamente nada sobre isso. Por conta disso, é que nós temos que ver, vamos ter que ver sim a nossa condição, e nos agarrarmos àquilo que é a verdade, aquilo que é o limpo, porque toda a sujidade correu por conta dos humanos que estão envolvidos ali, humanos inferiores. A Eliane diz que ontem foi falado para vermos as pessoas que nos prejudicam como irmãos mais necessitados de oração. Exato. A Eliane fez uma postagem grande ontem, ainda não respondemos a ela, mas é exato, porque é aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo: orai pelos vossos inimigos, encarnados e desencarnados. Não dá para ser amigo, não dá para querer conviver, mas dá para enviar um pensamento de piedade e de luz para aquela criatura que já está em trevas? Tem hora que a gente não tem vontade mesmo de fazer assim, mas é o aprendizado que nós estamos fazendo agora para mudar esse nosso modo de ver a vida. E ela diz: vou me apegar nisso e não perder a fé jamais. Porque se um nos traz, se um nos prejudica, se um nos engana, nós temos centenas de criaturas que nos apoiam, que nos ajudam, que nos querem bem, que nos abrem caminhos, que estão ao nosso lado. Claro que aquele um que nos feriu estava mais próximo, por isso ele provocou um ferimento maior. Estava mais próximo, eram laços mais próximos de nós. Mas isso não significa que estamos isolados de todas as outras criaturas que jamais agiriam assim conosco. Então, é disto que os espíritos dizem, mesmo com relação ao mundo espiritual, eles dizendo de que nós precisamos nos mantermos firmes na fé. Na fé. Se continua ainda
ele a dizer aqui, né? Deus permite as mistificações, porque foi a pergunta dele, né? Por que é que Deus permite? Deus permite as mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que fazem do espiritismo um simples meio de divertimento. Então, aquele que é leviano na sua escolha, no seu envolvimento dentro dos ensinos que o espiritismo traz e ocupa-se simplesmente desse lado só da mediunidade, dos fenômenos, ele está sujeito a ser enganado, porque ele não está se aplicando naquilo que era o mais importante. Então ele leva uma refrega por conta disso. E para os outros tenha sempre os olhos abertos. Tenha sempre os olhos abertos, tenha sempre atenção, apegue-se ao que é correto, ao que é bom. E assim encerrava-se esse capítulo 27, que tinha faltado só esse pedacinho, encerrava-se esse capítulo 27 e nós vamos adentrar hoje o capítulo 28, que tem como título Charlatanismo e Prestidigitação. E agora nós vamos ver que é o comportamento dos encarnados. Porque se poderíamos ser enganados pelos desencarnados, muito mais pelos encarnados que estão conosco na caminhada. Que podem fazer mil e uma coisas. Gente, nós estamos vendo o tempo inteiro esses alertas. Olha, cuidado, não responda isso, não responda aquilo. Agora à tarde ainda, cuidado no WhatsApp, que estão solicitando para as pessoas fazerem provas de vida através do WhatsApp. O WhatsApp não faz prova de vida. Para os aposentados, idosos, cuidado, não responda, não faça pelo WhatsApp. Vá lá à sua agência ou faça pelo programa oficial que permite isso, mas não faça pelo WhatsApp, porque isso é uma falcatrua, isso é uma enganação, isso é um meio que eles têm de caçar nossos dados e avançar nas nossas contas, enfim, nos prejudicar de alguma forma. Vamos lá, aos amigos que estão conosco, que a gente parou num grupo primeiro, nós paramos até aqui na Ria e agora tem o Gil, a Edith, a Kazuko, Mauro, Brígida, Regiane, Silvio, Eliane, até nós já conversamos um pouquinho, Mara Cristina, Júlio, Clemilda, Rosa, Yara está conosco sempre, companheira querida dos tempos do nosso SESI. Marcos Abud, a Lena, Thelma, todos muito bem-vindos, todos, é um prazer estarmos juntos mesmo. Então vamos a esse capítulo com esse título, Charlatanismo e Prestidigitação. São duas palavras. Charlatão é aquele que engana mesmo, faz de tudo para enganar, arma um circo para a pessoa, uma história e a pessoa cai, ele engana. Mas ele engana porque sempre ele está tirando proveito daquela atitude, ele está lucrando alguma coisa, ele engana para ter lucro, de alguma forma. A prestidigitação é a capacidade que muitos têm de ilusionismo, magia, mãos muito ágeis do mágico que a gente não acompanha o movimento e até acredita que aquilo que está diante dos nossos olhos é verdadeiro. Então nós temos que tomar cuidado porque existe esse tipo de pessoa aqui encarnada, o charlatão e o prestidigitador, e que nós podemos muitas vezes entrar nesse barco, nessa canoa furada. Então, já a época, imagina, nós estamos vendo uma obra de Livro dos Médiuns do meados do século XIX, nós estamos no século XXI e já existia isso. E sempre existiu aquelas feiras que tinham, né, aqueles mercados que tinham à época. Tinha o mágico ilusionista, aquele que enganava todo mundo com cartas, com bolinhas, com alguma coisa, conseguia fazer isso. E aquele que vendia o remédio falso, enfim, já existia e continua existindo. Muita gente com esse perfil.
Então aqui, esse capítulo 28, tratando desse assunto, charlatanismo e prestidigitação, primeiro ele vai falar dos médiuns interesseiros e numa segunda parte, as fraudes espíritas. 2 tópicos dentro desse capítulo. Então, dos médiuns interesseiros, é o item 304 do capítulo 28. Como tudo pode servir de exploração, nada de estranho que se quisesse também explorar os espíritos. Resta saber como os espíritos receberiam isso, caso tentassem especular com eles. É o que mais se presta ao charlatanismo e à prestidigitação. Então vamos ver bem qual é o recadinho, como Kardec vai explicando isso. Tudo pode servir à exploração. Nós estamos vendo isso dia a dia. Tudo é para tirar dinheiro, tudo é para tirar proveito, tudo é para ter lucro. Há uma exploração e desde sempre. Nada de estranho que se quisesse também explorar os espíritos. Se o homem tem esse comportamento entre os irmãos aqui encarnados, imagine se ele não ia querer também explorar o mundo espiritual, explorar os espíritos, os desencarnados. Continua querendo fazer deles seus serviçais ou explorando a mediunidade, fazendo enganação com as pessoas. Resta saber como é que os espíritos receberiam isso, caso tentasse especular com eles, ganhar dinheiro em cima deles. E isso, o fenômeno mediúnico, é o que mais se presta ao charlatanismo e à prestidigitação. Isso nos faz lembrar do filme Ghost, que muitos assistiram, eu acredito que todos aqui assistiram. Esse filme tem aquela médium, que é uma charlatã de marca maior. E ela tenta tirar dinheiro dos consulentes que vão buscar o seu ambiente de trabalho mediúnico para ter notícia de um ente querido que se foi, saber alguma coisa. E ela joga verde para colher maduro o tempo inteiro. Como fazem mesmo esses charlatães? Eles vão jogando verde para colher o maduro e saber direitinho o momento de dar o bote na pessoa. Ela faz isso. E aí tem aquele jovem que desencarnou assassinado e que está ali, quando ele percebe uma possibilidade dele usar a médium para se contactar com a noiva, para orientá-la, para achar o seu assassino, enfim, o filme vai por aí. Mas o interessante é que ele, estando desencarnado e observando o comportamento dela, ele o tempo inteiro está criticando, ele o tempo inteiro fica bravo com ela, até que ela verdadeiramente ela começa a vê-lo, mas ela finge que não vê, ela finge que não sabe, que não está ouvindo, e ele vai para a crítica, ele vai em cima dela. Ele não quer ser explorado e não quer que ela explore ninguém, até que ela toma jeito, né? E depois ela se torna verdadeiramente uma médium consciente da sua mediunidade, do seu trabalho. Então a gente vê aqui a enganação, porque ela faz um cenário, sai de uma porta, tem fumaça, ela com uma voz diferente, um olhar, olhos revirados, tudo isso fazendo parte da encenação que ela criou para chamar a atenção das pessoas que ali iam em busca de um conforto, de uma palavra, de uma ajuda. O desinteresse, narra Kardec então em O Livro dos Médiuns, é a melhor resposta que podemos dar aos que só veem nos fatos o produto de habilidade, porque não há charlatanismo desinteressado. Então, na ocasião dos fenômenos mediúnicos, muitos acusavam que era charlatanismo, que era enganação, que era prestidigitação, que era um show, né? Um show de magia, mágicos que enganam, ilusionistas. Eles acusavam disto, os fenômenos mediúnicos. E Kardec disse, olha, o desinteresse, o não cobrar, o não receber nada, o não ter gratificação nenhuma,
o ser totalmente gratuito. Esse desinteresse é a melhor resposta que eles poderiam dar e que todos podemos dar aos que só veem nos fatos espíritas, nos fenômenos espíritas, o produto de enganação. Produto de enganação, produto de uma habilidade. Uma vez eu me lembro, nós trabalhávamos no Centro Espírita André Luiz, aqui em Taubaté, tínhamos o Evangelho na noite de quarta-feira, e um rapaz que fora pela primeira vez, no final ele foi conversar um pouquinho, dizer que ele gostou muito, mas ele estava intrigado com uma coisa, porque ele estava assim, observando tudo que acontecia e que ele estava interessado em entender. E aí havia sobre um quadro negro, onde costumávamos registrar os estudos, colocar uma frase para reflexão, havia um lampiãozinho, mas de luz elétrica, que a gente reduzia a intensidade da luz no momento da prece, para ficar um clima mais gostoso. E quando a gente já ia reduzindo a luz, as pessoas sabiam que era a hora do silêncio, a hora de ficar mais vinculado a um momento de prece. Feita a prece, voltava-se a luminosidade natural. E ele me foi perguntar se esse lampião, aquele fato de diminuir a luz e aumentar a luz, se aquilo não era para hipnotizar as pessoas. Ele foi perguntar isso, eu falei, não, isso aí é só para que as pessoas saibam que já vai começar, a gente diminui um pouquinho a luz, todo mundo sossega, já sabe que vai começar, aí nós podemos fazer a prece tranquilamente e depois voltamos à luminosidade necessária. Mas vejam, ele estava nessa categoria de desconfiança, de uma enganação, de uma hipnose coletiva. Ele estava ali com essa ideia, né, de uma hipnose coletiva. Então nós temos que entender que se não há interesse nenhum, não pedem favor, não pedem dinheiro, não pede coisa alguma, ninguém exige nada, já é uma garantia de não ter, se não há proveito nenhum. É uma garantia para nós de ser uma coisa mais séria que está acontecendo. Ele faz uma observação. Se o fato de obter lucros com sua faculdade pode levantar suspeitas sobre o médium, não prova que as suspeitas sejam fundadas. Ainda vai mais além. Mesmo que um médium, mesmo que haja o fato de obter lucros com a mediunidade, isso não prova que a suspeita de que é uma fraude, que esse médium está enganando as pessoas, não prova isso. Não prova isso. Ele poderia ter uma faculdade real e agir de boa fé ao se fazer pagar. Vejamos se é possível esperar algum resultado satisfatório. Vamos pensar um pouquinho. Estados Unidos, Europa, os médiums, porque a mediunidade não está vinculada à religião. Ela é uma capacidade do ser humano, independente de religião. A religião vem colocar um código de moral no comportamento do médium. Apenas isso. Mas a mediunidade, a natureza dessa faculdade, a expansão dessa faculdade para o ser humano não tem vínculo nenhum com religião. É algo do seu corpo físico que lhe permite essa percepção extrafísica, que é a questão mediúnica. E nos Estados Unidos, tanto quanto na Europa, os médiuns não trabalham de graça. Eles são considerados paranormais, eles trabalham ganhando, agendam como um consultório médico, eles têm plaquinha na porta, como um consultório médico, agendam a consulta, a pessoa paga pela consulta, então não invalida que aquele médium é bom ou tem uma mediunidade real. O que vai demonstrar se esse comportamento dele, que é de boa fé, porque é permitido por lei, e ele arca com todas as responsabilidades,
com toda, se for fraude, vai dar cadeia para ele, porque exatamente ele tem que cumprir. Ele está autorizado, ele tem uma licença e tem que dar conta disso. Por conta disso, a gente vê assim, o que Kardec recomenda: vejamos se é possível esperar algum resultado satisfatório, mesmo daqueles que trabalham e recebem por isso. Vejamos se o resultado daquela consulta, daquela comunicação, daquilo que se for buscar, do extrafísico, né? Se isso tem um resultado bom. E resultado bom é resultado dentro da lei do amor, do bem, da ética, da moral. Esse é o resultado bom. Então, temos que olhar isto. Temos que olhar. Porque é isso que vai garantir. Então, não é porque há uma cobrança que não se terá uma resposta idônea. Divaldo nos contou, né, numa palestra, que ele fora aos Estados Unidos e tinha um desses médiums. E ele foi convidado a marcar uma consulta e ir até lá para que ele conhecesse o trabalho que eles fazem, né? E ele disse: meu Deus do céu, né? Mas vamos lá. Pagou $30 para poder entrar na sessão. Era uma sessão com um número limitado de pessoas e ele pagou $30 para entrar e observar, poder ver aquele trabalho de perto. E qual não foi a surpresa do Divaldo de que quando um médium, eu não lembro mais se é da psicofonia ou da psicografia, mas trouxe uma mensagem do pai dele para ele, sem que Divaldo tivesse pedido nada, sem que Divaldo tivesse passado qualquer informação. E ele achou interessante porque a mensagem estava em inglês. E ele disse: mas meu pai, lá da Bahia, nunca voltou-se a isso. Mas o médium tinha o vocabulário. Então, ele recebe o pensamento e decodifica no vocabulário que lhe é próprio. Mas observando a mensagem, era perfeita. Ele disse que ele não tinha dúvidas nenhuma de ser o pai dele. Então, ele comprovou isso tudo. Vamos lá, que os amigos aqui estão cheios de perguntas. Cidinha, Dirce, que nós não vimos, Walter, vamos ver quem mais que não vimos, Divone, Lília. O Walter aqui está dizendo: do ponto de vista doutrinário, todos somos médiuns. Walter, não é do ponto de vista doutrinário, é uma realidade, porque a mediunidade é uma faculdade do organismo humano. Então, do ponto de vista doutrinário, seria a questão da moral. Da doutrina espírita, somos e médiums, para carregar este título, vamos dizer aí, como uma titulação, seria para aqueles que têm uma mediunidade já bem aflorada, bem estabelecida e realizam um trabalho de acordo com o código da moral de Jesus. Aí sim. Mas no mais, por isso que Kardec coloca, né? Todos somos mais ou menos médiums. Kardec não, é o próprio mundo espiritual quem diz isso. A Cidinha dizendo que tem uma série nos Estados Unidos que o médium fala sobre o futuro com objeto que pertenceu ao desencarnado, anel, roupa, etc. Sim, esse é um tipo de mediunidade, né? Da psicometria. A pessoa toca algo que pertenceu a alguém e ali ele consegue visualizar, né? O ente querido, desencarnado, ou uma situação que ficou pendente ou alguma informação para o futuro. É uma qualidade mediúnica, é uma qualidade. E claro, nos Estados Unidos isso aí vai ser, honorários vão ser cobrados, né? Aqui a Ria dizendo, né? Então fui também para ver aqui. A mesma coisa do Divaldo, paguei e achei realmente, teve sim um fundo sério, porém de início fui com os olhos espíritas brasileiro. Claro, a crítica do brasileiro a respeito do cobrar,
mas depois, quando se percebe a seriedade do fato, e aí é em Londres, né, a gente vai se adequando à condição, Mas é isso, quer dizer, tem gente séria fazendo trabalho bom, então dizer, cobrou. No Brasil, nós precisamos ficar atentos, porque, e vamos falar, no Brasil, e especialmente estando envolvidos com doutrina espírita, porque outras doutrinas poderia até isso ser natural. Mas para nós, na doutrina espírita, se um médium que se diga espírita estabelecer valores para o seu trabalho, nós temos que ficar com muita atenção. E aí o conselho é este: vejamos se é possível esperar algum resultado satisfatório. Ainda por esse primeiro fato, não critique, não estique, aponte o dedinho. Espera para ver o resultado e aí poder falar com condição de observação maior. No item 305, dissemos das condições necessárias a um bom intérprete dos bons espíritos. Em capítulos anteriores, já o Livro dos Médiuns trouxe o que seria o bom médium, né? O médium em condição boa para servir aos bons espíritos. Como supor que um espírito, por pouco elevado que fosse, estivesse a todo momento à disposição de um empresário de sessões, sujeito às suas exigências para atender a um primeiro curioso que aparece? Então, veja que é colocado um outro fator de observação. Como nós vamos supor que um espírito, por pouco elevado que fosse, estivesse 24 horas à disposição de um médium? Isso nós vemos muito. As pessoas têm alguns espíritos que chamam de guia, protetor, orientador, enfim, e ela, não, porque eu vou chamar o meu guia, vou conversar com ele, eu vou chamar, ele vai dizer isso, vai dizer aquilo, como se esse espírito tivesse 24 horas do dia livre para atender todas as vontades desse médium. Ele tem a vida dele, a vida continua no mundo espiritual. Então ele não tem, e ainda com o agravante de estar a todo momento à disposição de um empresário de sessões, o que significa alguém que está vendendo aquela sessão, sujeito às suas exigências, a exigência do médium e das pessoas, para atender o primeiro curioso. Veja que nem é uma questão de primeiro necessitado, que poderia um espírito amigo até socorrer, porque é um necessitado. Mas não, é curiosidade mesmo. Eu não tenho nada que fazer, vamos lá ver como é que funciona? Curiosidade. Então, como supor que se sujeitasse a isso? Se alguém quisesse de nos pedir alguma demonstração, se tivéssemos alguns poderes, algumas demonstrações, e cobrar para que os outros vissem essas demonstrações, como é que nós íamos nos sentir? É isso que Kardec vai levantar. Devemos lembrar as numerosas causas que podem afastar os espíritos bons. Ele não vai ficar à mercê de espíritos bons com essa atitude. Das circunstâncias independentes da sua vontade que os podem impedir de agir. De todas as condições de natureza moral que podem influir nas comunicações. Agora é o ponto nevrálgico. As condições morais do médium influenciam nas comunicações. Esse é o cuidado. Então, quando se fala de uma mediunidade dentro da doutrina espírita que solicita cuidado, uma melhoria moral da criatura, não que por conta disso não possa ser médium. Não, o médium ponto. Ele está médium nessa encarnação, tem as possibilidades, está médium. Mas a questão é a qualidade do que ele transmite, os espíritos com os quais ele se vincula, a sintonia, o canal da mensagem. Se ele não tem uma boa conduta moral, não vai sintonizar coisa boa e não vai ter companhias boas.
vai ter de igual com ele. Nós acabamos de ver isso ontem, André Luiz, na conversa que Paulina estava tendo com o pai dela, naquela região onde André Luiz estava servindo, atendendo as pessoas. Ela falava disso, dessa sintonia, porque ela falou da sintonia do pai com sentimentos de ódio, de rancor, de mágoa, com os filhos e a esposa que ficaram na terra. E essa simbiose de mentes produziu desequilíbrio para os dois lados. Então são as escolhas. É isso que se chama a atenção. Conhecemos a aversão dos espíritos por tudo que cheira a cupidez e egoísmo. Kardec está dizendo isso. Olha, nós conhecemos. Os espíritos têm aversão por cupidez e egoísmo, que é dinheiro, materialidade, a posse, a pouca importância que dão às coisas materiais. Porque mais do que ocupados com a vida material, eles estão ocupados com a vida de espírito, esteja encarnado ou desencarnado. O que é que a criatura está produzindo para si mesma. E apesar disso, aceitaríamos que eles ajudassem os que pretendem negociar as suas manifestações? Os espíritos bons iriam concordar com isso? Que pudesse as pessoas explorarem isso? Isso repugna a razão. E seria quase nada conhecer do mundo espírita para admitir tal coisa. Então, quem possa admitir esta condição de um atendimento com essas características, não conhece o mundo espírita para saber com que tipo de espírito está lidando e nem conhece a doutrina espírita que propõe um outro comportamento às pessoas. A Regiane dizendo, tem preocupação com uma pessoa sobre sintonia, estuda, conhece o caminho certo, mas a sintonia me preocupa. Só o fato de estudar e conhecer o caminho certo, ainda que não esteja aplicando a lição que estuda, já é um primeiro passo num caminho melhor. Se não conseguir vencer o chamamento para as sintonias inferiores nesta encarnação, algo está sendo plantado, semeado. Pode que nessa encarnação ainda se processe toda mudança. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, se algo está semeando de bom, o bom surgirá. Mas, às vezes, precisa mais de uma encarnação para que a pessoa vá amealhando e consiga depois fazer algo melhor por si mesmo. Então Kardec continua aqui a dizer, mas, mediante tudo isso que ele expôs, os espíritos levianos são menos escrupulosos e só buscam se divertirem à nossa custa. Aqueles zombeteiros, brincalhões que gostam de fazer piada, brincadeira, eles gostam disso e vão querer se divertir. São pessoas que gostam de se divertir com o que ela provoca na vida do outro. Nós estamos cansados de ver programas em televisão, né, aquele tipo de programa que é chamado de pegadinha. E aí se divertem, dão risada, em fazer constrangimento ao outro, em assustar o outro, em fazer alguma maldade ou leviandade com o outro, e todo mundo cai na risada. Ele gosta disso. E vai querer fazer desse tipo. Vai querer, sim, levar as criaturas a esse comportamento. Só buscam se divertir à nossa custa, por isso que nós temos que ter atenção. Se formos enganados por falsos médiums, porque existem os falsos médiums. Jesus já disse que existiam os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas, aqueles que estão ensinando falsidades. Cuidado, Jesus disse. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos os falsos profetas da erraticidade, porque desencarna aqui, mas gosta de ser assim e quer continuar assim no mundo espiritual, se comunicando com os encarnados, levando um punhado de falsidade,
as suas mentes, perturbando a vida. Então, e existe o médium, né, que está aqui e que faz falcatrua. Então, se somos enganados por falsos médiums, é possível ou sejamos por alguns desses espíritos. Porque se um médium falseia conosco e nós compramos gato por lebre, nós achamos que a coisa é verdadeira e as pessoas até dizem, nossa, eu me decepcionei muito com este tal médium, porque olha, uma coisa absurda, olha o que aconteceu, uma coisa absurda. Mas ele nos enganou tanto tempo. Se ele, que é encarnado, está junto de nós, nos enganou, é muito possível que sejamos enganados por falsos espíritos, por alguns desses espíritos levianos que se fazem passar por orientadores, por mentores, por condutores de almas aqui na vida material. Confiança que podemos ter vem, podemos ter numa comunicação dessa espécie. Que confiança nós vamos ter? Nenhuma, quando percebemos isso. Mas de que serviriam os hoje médiuns pagos se podemos ter nós mesmos a faculdade ou encontrá-la entre familiares, amigos e conhecidos? Este recadinho de Kardec, que era uma característica da época, que eram os pequenos grupos familiares, nós vamos ver na história do Espiritismo, que ele vai à casa da senhora Pleine Maison, uma casa de família, a mulher, o marido, filhos ali, era um grupo mediúnico. Depois, as meninas Boudin, que ele conhece, família Boudin, todas essas famílias, né, Le Marie, todas essas famílias que Kardec conviveu, eram pequenos grupos de experimentação mediúnica no lar. No lar. Quando o Espiritismo vem para o Brasil, a característica é essa. Os núcleos familiares, as pessoas que tinham mediunidade dentro do grupo familiar, começam a ter manifestações e a família começa a encontrar caminhos para cuidar disso dentro do lar. Isso continua até hoje. A mediunidade está aí no ser humano e às vezes dentro de um lar que não tem esse hábito, nesse lar, um dos participantes do lar começa a ter essas manifestações mediúnicas e às vezes a solução que eles encontram é se reunirem mesmo para fazer uma prece em família, para poderem de alguma forma iluminar aquelas consciências que estão envolvendo aquele ente querido e às vezes num momento desse começa a comunicação mais assídua e aquele núcleo pequeno familiar acaba se transformando num centro espírita, onde outras pessoas vão chegando, vão ajudando e de repente o centro espírita. Então os centros espíritas começaram assim em células pequenas, em núcleos pequenos e depois é que foram crescendo e hoje existem até instituições, grandes instituições, especialmente aqui no Brasil. Fora do Brasil, ainda muita coisa acontece dentro dos lares, das famílias. Então ele disse, mas para que vamos procurar esses médiuns expoentes ou aquele que fez propaganda, pregou lá no poste um cartaz, e se nós podemos ter, se nós mesmos podemos ter, que temos a faculdade de encontrar nos familiares, amigos e conhecidos, é um convite para que o núcleo seja um núcleo de pessoas mais chegadas. A ideia de grandes centros, de grandes núcleos, também traz grandes problemas. Grandes problemas. Porque quando o núcleo é menor, existe mais amizade entre as pessoas, são conhecidos, são amigos, são parentes, estão falando a mesma língua, então há mais homogeneidade do pensamento, alegria de estar juntos. Tudo isso favorece a comunicações melhores.
Quando começa a crescer muito e vamos dividir departamento disso para lá, departamento disso para cá na instituição e andares e áreas muito grandes para serem gerenciadas, tudo isso vai separando as pessoas neste quesito da mediunidade. Elas vão se envolvendo em outros grupos e de repente não falam mais a mesma língua, não têm nem mais o mesmo prazer de estarem juntas. Por isso, até preservar um pouco o Chico mesmo dizia que os centros espíritas vão ser centros familiares. O que não quer dizer que vai ser dentro da casa da pessoa. Ela pode ter um pequeno ambiente, um local, onde se reúnem amigos, familiares, e ali fazem suas preces, suas orações, se tiver alguma comunicação, vem ali, tudo em núcleo menor. Seria melhor, porque garantiríamos uma qualidade com tudo isso. Assim, ele faz esse convite, né? Nós podemos encontrá-la entre familiares, amigos e conhecidos. Eu penso que neste momento, já mais de um ano, né, que nós estamos em março do ano passado, começo de março, nós já estamos no fim de março, então tá passando de um ano, que nós estamos nessa condição de nem termos possibilidade de frequentar as casas espíritas. Por conta de toda a pandemia, das obstruções que foram colocadas. Então, veja, será que não é para resgatar esse tipo de coisa dentro do lar, numa prece, numa vibração, num momento de meditação, pequeno grupo, um grupo familiar, um grupo de amigos, coisa pequena, onde as pessoas não são muitas, haja um espaço para elas. São coisas desse tipo, às vezes extrapolamos demais e é preciso recomeçar. Recomeçar numa nova formatação, para que tudo comece a melhorar. Então não nos desesperemos porque não podemos ir às nossas casas espíritas, nem reunir os grandes grupos, mesmo grupos mediúnicos grandes. Não precisamos disso. Podemos fazer nossas vibrações. Jesus disse, onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, aí eu estarei. Então, sem problema, gente. Vamos diminuir a quantidade, melhorar a qualidade daquilo que estamos fazendo. Continua então Kardec conversando, explicando sobre essa questão do charlatanismo, da prestidigitação. No item 306, médiuns interesseiros não são somente os que podem exigir pagamento. Até aqui ele falava de cobrar, de ter dinheiro, ter ingresso, cobrar pela consulta. Agora ele está dizendo que, e ele dizia que mesmo nessa condição, nem sempre é uma pessoa interesseira. Como nós dissemos, alguns países a cultura é essa, ele não será interesseiro, ele será um médium verdadeiro, por isso observemos os resultados. Mas agora ele está colocando uma outra condição para médiuns interesseiros, que é tirar algum proveito que não seja pagamento, não seja o vil metal, não seja o dinheiro em si. O interesse nem sempre se manifesta pela ambição. Quais são os desejos pessoais daquele médium? Ele pode não cobrar, materialmente falando, dinheiro, mas ele está ali desejoso de virar a estrela da festa, né? O astro-rei no pedaço. Ele quer uma promoção para um hall de amigos importantes, pessoas importantes, uma nata da sociedade. Tudo isso, benefícios outros que ele vai ganhando pelo caminho. Confiança de pessoas importantes e ele vai ganhando espaço. Então ele é um interesseiro. E da pior espécie, porque está fazendo na surdina. Tudo isto em foro íntimo. Então, onde se apoiam os seus desejos pessoais, é preciso observar. Essa é também uma das fraquezas de que os espíritos brincalhões se utilizam. Com a habilidade e astúcia, ele percebeu que é o calcanhar de Aquiles do médium.
Aquele médium tem uma quedinha para isso ou para aquilo, um desejo lá, né? Guardadinho. Ah, se diz, cobra favores. Sim, cobra favores, muitos cobram favores. Então, esses pequenas brechas são suficientes para que espíritos enganadores, mistificadores, ajam com habilidade e astúcia, embalando em enganos e ilusões os que caem sob sua dependência, porque as pessoas muitas vezes ficam dependentes de médiums. Não dá mais um passo sem falar com o médium. Ela confia tanto, ele dá tanta orientação, ele ganhou tanta confiança da pessoa, que a pessoa não dá mais um passo sem consultar, sem ver se o que é que ele diz, vou ou não vou, faço ou não faço, vivo ou não vivo. E há muita gente assim. Criou uma dependência imensa daquele médium. E ele, mesmo que ele não ganhasse nada de estrelismo, ele se sente o líder, ele se sente o chefe. E isso para ele ilustra o ego, faz bem, é a vaidade, como diz a Sandra, é o ego, como diz o Gil. É verdade, é verdade. Aí os tais dos gurus, como diz a Rosângela, e é verdade. A médium é interessante, eu acho tão interessante que a gente às vezes fala coisas assim, brincadeirinha. Penso eu que quando a gente fala, mesmo dizendo é brincadeirinha, é porque pensou, senão não falaria. Mas a gente conhece médiums que dizem assim, não, agora eu sou guru. A gente olha assim, brincadeira, é jeito de falar. Bom, falou ou não falou? Será que não está pensando mesmo? Precisamos ter atenção, observar. Kardec, então, nesse item faz assim, em resumo, a faculdade mediúnica é concedida, e agora, gente, é bom a gente prestar atenção nisto que ele está falando, concedida para a prática do bem. É concedida para a prática do bem. E os espíritos bons se afastam de quem pretende transformá-la em meio para alcançar qualquer coisa contrária aos desígnios da providência. Então, olha a faculdade mediúnica. Quando no nosso corpo físico nós temos as faculdades, né? Capacidade de ver, de ouvir, de se expressar, de agir, de atender isso ou aquilo, são faculdades mentais, são possibilidades, armas que Deus possibilitou no nosso corpo físico para que nós promovêssemos o bem na terra, a melhoria de todos e a nossa própria melhoria. Todos são ferramentas que Deus está nos dando para que a gente utilize de uma maneira saudável, de uma maneira boa. Então, a mediunidade como uma possibilidade do ser humano também é para isso, para a prática do bem. Bem para todas as criaturas, promover o bem na terra, ajudar a todas as criaturas. E os espíritos bons vão se afastar de quem pretender transformá-la em meio para alcançar qualquer coisa contrária a esse desejo do Pai. Eles não vão se associar a isso, eles vão se afastar. Vão deixar o terreno livre para aqueles espíritos brincalhões, ambiciosos, enganadores, porque aquele um deseja isso. Nossa, essa condição, né, de agir para o bem, de fazer o bem. Se nós vamos olhar algumas páginas, vamos lembrar uma frase de Jesus, né? Se o vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o. É uma das frases de Jesus. O que é que isso está mostrando para nós? É uma possibilidade, uma habilidade, uma possibilidade, uma faculdade que temos de ver. Agora, o que é ou como é que nós estamos vendo a vida, as criaturas,
Como estão os nossos olhos? Ele tem outra frase onde ele diz: aquele que olhar para uma mulher com maus olhos, para com ela já pecou. Ele está falando do uso das nossas faculdades. Não estamos usando para o bem, não estamos usando para uma coisa melhor. Então, estamos sujeitos a um corretivo, perder aquela faculdade, perder aquela capacidade ou ficarmos à mercê de exploradores dessa faculdade. Por isso precisamos ter muito cuidado, muita atenção com o que estamos fazendo. O pessoal está perguntando se congelou aqui para nós. Não congelou nem no notebook, nem no celular, porque eu uso os dois, vocês sabem, ao mesmo tempo. E nenhum dos dois, está tudo seguindo igualzinha. Vamos então observando mais um comentário de Kardec nesse resumo, onde ele diz: o egoísmo é a chaga da sociedade. Os espíritos bons a combatem. Se estamos fazendo isso por egoísmo, para benefícios, né, próprio, os espíritos bons não se associam a isso. E vão se afastar. Vão seguir outros rumos que não convêm para nós. Meu povo, faltam 3 minutinhos, vamos ver se nós adiantamos a 307, porque já estamos no finalzinho. Os médiuns de efeitos físicos pertencem a outra categoria, porque aqui eram os de efeito inteligente que ele falava, do charlatanismo e da enganação das pessoas através das faculdades inteligentes, da comunicação oral, comunicação escrita, enfim, é essa categoria. Agora, também existe a enganação nos efeitos físicos, por isso é um cuidado dobrado. Efeito físico, Spielberg é especialista. Ele é um grande prestidigitador, porque ali ele cria coisas que a gente está comprando como verdade, como realidades, as nossas realidades virtuais. De repente, nada daquilo existe. Nada daquilo existe. Então, nós temos que tomar um cuidado dobrado quando se trata de efeito físico, para pensarmos que um fenômeno visto por nós é um fenômeno de efeito físico, está acontecendo, sejam clarões, sejam sombras, o que for, chamas, iluminação, enfim, seja o que for, nós temos que observar se nada no nosso ambiente poderia causar este fato. Eu aconselho quem ainda não assistir o filme O Ilusionista. Já é um filme mais antigo, mas vale a pena ver O Ilusionista. É fantástico, porque nós vamos ver exatamente isso que Kardec está alertando. O próprio título está aí, O Ilusionista. Ele engana os nossos olhos, é um prestidigitador, é um mágico que usa dessas possibilidades enganando os nossos olhos. Bem, agora não vamos poder mesmo fazer a questão 307, que apenas iniciamos, que ficará para a semana que vem, se Deus quiser, quando estaremos continuando essas reflexões e alertas do mundo espiritual para todos nós, para que a gente não caia nessas esparrelas, nessas enganações, não seja crédulo demais, sabe? Às vezes nós somos crédulos demais, é sempre ter atenção. Vamos fazer a nossa vibração de hoje, nossa prece, agradecendo muito a Deus por toda essa ajuda que temos tido e por tudo que estamos trazendo como faculdades, possibilidades para expressarmos o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, seja a nossa voz, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa locomoção, enfim, agradeçamos a Deus o corpinho que temos, com as faculdades que Ele tem, porque essas faculdades são essenciais para o nosso relacionamento no mundo, com as outras criaturas e com o planeta. É importante. Então, há aquela prece que nós gostamos, que é a prece de ação de graça de Michael Coste, que diz assim: é maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos quando há tantos mutilados,
Meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz, minha voz que canta quando tantas emudeceram, minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir, sonhar, quando há tantos que choram, odeiam, revolvem-se em pesadelos, morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer, quando há tantos que não têm o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e ter tanto a agradecer. Então agradeçamos a Deus tudo que Ele nos possibilitou para que vivêssemos um pouquinho melhor e ao deixarmos esse plano terra, nós tenhamos algum crédito pelo pouquinho que pudemos andar e melhorar em nós mesmos e de alguma sorte contribuímos com a melhoria de todos deste planeta para termos verdadeiramente este mundo melhor que queremos para todos nós. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com a nossa noite de Evangelho, com a obra Pão Nosso de Emmanuel, através da psicografia de Chico, e, se não me falha a memória, será a lição de número 88. Assim, estaremos seguindo os nossos estudos. Deus abençoe a todos, Jesus ilumine, muita paz, muita luz, muito alerta, muita atenção com tudo e com todos. E que não façamos de nossa parte algo que vá prejudicar alguém, porque não vale a pena. Deus abençoe a todos, Jesus ilumine e até amanhã, se Deus quiser.